Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal Think Bricks. Estou muito feliz em receber novamente nosso amigo Gerald Salente aqui no canal. Gerald é um estrategista de tendências pioneiro e tem a revista semanal The Trends Journal, que recomendo a todos. Gerald Salente acompanha e prevê tendências há mais de 3 anos e já fez várias previsões importantes. Você conhece crises como a bolha das .com, o crash de 1987 e o pânico de 2008. E, claro, o ouro disparou antes de todos esses eventos. Esse é um resumo do currículo dele para mostrar por que é uma voz tão importante para aprendermos. Não só como resumir 25, mas o que esperar em 26. Obrigado novamente, Gerald, por participar do programa de hoje. Obrigado por me receberem. Aliás, alguns dos meus livros acompanharam tendências até melhor que mega tendências da Time Magazine, Trends 1000, best-seller internacional. Sim, é isso mesmo. Sim, faço isso há anos. Não ensinam previsão de tendências em Harvard, Princeton, Yale, Oxford ou Cambridge. Eles não sabem como fazer. Olha só este ano, onde você ouviu algo sobre o que vai acontecer em 26? Quase nada aconteceu em 25. Essa é a mídia de notícias que acabou e isso me parte o coração. Como você disse, chamamos de estouro da bolha das .com. Quando a revista era trimestral, no outono de 99, dissemos que iria estourar até o segundo trimestre de 2000. Tenho que dizer, já estou nisso há 6 anos e fico de coração partido ao ver o rumo do mundo. E tudo o que você precisa fazer é olhar para os preços do ouro e da prata, para entender por que esse metal precioso é um ativo tão seguro. Comecei a comprar ouro, como está no livro Rastreamento de Tendências, de 78. Eu escrevi o livro em 89. Quando o conflito iraniano começou, muitos desconheciam os Estados Unidos, a derrubada e o Reino Unido. Aquele palhacinho Winston Churchill, gorducho que ama a guerra, mas nunca luta como o resto desses caras. Sou da mesma idade do Trump, também fugi do alistamento. Ele conseguiu 5 isenções do serviço militar. Um palhacinho atrás do outro que adora a guerra, mas nunca luta. Voltando ao Irã e ao ouro, eles nos ensinaram a odiar o país. Mas Winston Churchill e Kermit Roosevelt, neto de Theodore Roosevelt, da CIA, derrubaram o governo democraticamente eleito de Mohammad Mossadegh em 1953 no Irã. Sabe por que aquele desgraçado teve a ousadia de dizer que esse petróleo pertence ao povo iraniano? Não, não pertence. Trouxeram o Shah e a Savak, polícia secreta pior que a SS. Esses são os caras. Então, quando a revolução começou, percebi que era real e comecei a comprar ouro. Desde então, sigo comprando e acompanhando. O que está acontecendo? O que está acontecendo agora é pior do que era em 78. Lá em 78, os Estados Unidos eram o número 1, sabe qual era o PIB da China? Naquela época, eram 100 milhões a 1 bilhão de pessoas, 148 bilhões. Hoje já passa de 20 trilhões. O preço do ouro caiu porque o Reagan entrou. Já mostrei antes minha foto com Ronald Reagan, quando coloquei muito disso, ainda jovem. Trouxeram Paul Volcker, aumentaram os juros para 20% e o dólar subiu. Agora é uma época diferente. Você vê os preços do ouro e da prata subirem devido à incerteza geopolítica e econômica global. Um refúgio seguro? Quando ele entrou no ar, o ouro estava sendo vendido a 4.951 dólares a onça e a prata a 9 dólares e 40 centavos a onça. Volte para o Wall Street, seu jornal de papel higiênico. O New York Times, o Financial Times de sexta-feira de hoje.
Não encontrei uma palavra sequer sobre o aumento nos preços do ouro que aconteceu ontem. Nenhuma palavra. Eles escondem a gravidade da situação. Agora contam outra história. BRICS e outros países já se cansaram da hegemonia geopolítica e socioeconômica dos Estados Unidos. Falando em petróleo, você acha que os EUA teriam invadido Iraque, Líbia e Síria se o principal produto deles fosse brócolis? O que o Trump disse? Ei, anarcoterroristas lá, estamos bombardeando esses barcos a 2.400 quilômetros da América. Paramos 97% das drogas que entravam. Sou cheio de conversa fiada. As pessoas gostam do que falo e se você não, elas te odeiam. Tudo bem. Agora é sobre petróleo e eu vou comandar o país, certo? Enquanto entramos no ar, os preços do ouro sobem devido à ameaça renovada de ataque dos EUA ao Irã. Então vamos juntar tudo isso. Quando foi que ele fez isso? À véspera de Ano Novo, com o assassino genocida Ali Netanyahu, para ajudar a comemorar com ele no restaurante Mauro del Lago, Trump disse: "Minha resolução de Ano Novo é paz na terra." Isso foi 1º de dezembro, 1º de janeiro, quando ele disse: "O que você faz?" Em janeiro, no dia 3, sequestrou o presidente da Venezuela e a esposa dele, certo? Quando ele fez isso em um sábado, quando ele bombardeou o Irã, foi em um sábado, quando os mercados de ações estão fechados, entendeu? E esse é um ponto muito, muito interessante, porque vimos isso até mesmo com as ameaças à Groenlândia, por exemplo. Tipo, as ações despencaram imediatamente por causa das ameaças dele, e então, quando ele voltou atrás nas ameaças de tarifas, sabe, as ações realmente subiram de novo. E podemos até olhar para, sabe, inteligência artificial, a IA, como realmente a marca registrada de 25, não só enquanto isso realmente mudou o mundo e em como ainda vai mudar, mas também como Trump alimentou o fogo que cria essa conexão, até com o ouro e afastando-se do dólar. Então, eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre isso. Bem, novamente, você tem que olhar para toda a história e observar o nível da dívida dos Estados Unidos. Qual é? 8,5 trilhões? Sim, até agora, sim. Sim, e aí, quando você coloca a Previdência Social e todas as outras dívidas que eles têm, você está olhando para mais de 100 trilhões. Ninguém fala mais disso. Como já te disse, os preços do ouro e da prata estão subindo sem comparação com 78. Os BRICS já se cansaram da hegemonia dos Estados Unidos. Voltando ao que está acontecendo e para onde isso vai. O que o Trump quer fazer? Ele quer baixar as taxas de juros, certo? Quanto mais baixas as taxas de juros ficam, mais o dólar cai. Quanto mais o dólar cai, mais o preço do ouro sobe. E quando você fala sobre IA com previsões, volte para a nossa revista Trends Journal de 5 de fevereiro de 25. Haverá uma bolha das empresas.com. Tendências surgem, evoluem e desaparecem. Não se investe tudo em algo recém-nascido em 22. E novamente você precisa fazer conexões entre diferentes áreas. Eu falei sobre a China vai liderar o mundo em IA. Muito simples aqui. Essa é uma camiseta que eu fiz quando Bill Clinton concorreu ao cargo em 92. Não tive relações com aquela mulher monoclonal. Ela sempre falava disso. Esse cara é um safado que nos deu isso. O NAFTA sugou os empregos da América, levou para o México, agora está voltando para a IA. Ele trouxe a China para a Organização Mundial do Comércio. Volte 20, 25 anos atrás, 10% dos chineses de 18 anos iam para a faculdade naquela época, agora quase 70%. Os jovens são totalmente viciados em IA.
Eles vão para a faculdade, diferente da América, onde buscam diplomas em áreas como estudos de transgênero. Lá, eles são realmente focados. Novamente, relatamos os fatos em uma revista. A China investe fortemente em IA. Eles vão liderar o mundo nisso. E você vai ver uma bolha das .com. Isso vai derrubar os mercados de ações e fazer disparar os preços do ouro e do petróleo. Os preços do ouro e da prata novamente. Ah, e falando em petróleo, enquanto começávamos o programa, o Brent subiu cerca de $2,5 por barril, por causa das ameaças de Trump de atacar o Irã. Então, voltando, você precisa juntar toda a história. Antes da China entrar na OMC, veja a Alemanha, terceira maior economia mundial. Agora, 2 anos de recessão. Ah, mas 25. Nossa economia cresceu 0,2. Com quem diabos você está falando? Cala essa de 0,2. Sabe de uma coisa? O quê? 3 anos de recessão. A economia global está toda em queda, voltando aos preços do petróleo. Por que os preços do petróleo estão tão baixos? Volte nesse tempo. No ano passado estavam em torno de, o quê? Cerca de? Pelo menos $10 a mais por barril, porque há mais oferta do que demanda. As nações ocidentais forneceram à China a indústria pesada e alta tecnologia que ela não possuía ao buscar mão de obra barata no país. Você observa Volkswagen, BMW, Mercedes, Porsche, todas elas. General Motors, veja o aumento das vendas deles. Quando entraram na China, o país não produzia esses itens e precisava comprar, mas agora não precisa mais. Você lhes deu tudo o que faltava. Ah, quem lidera em veículos elétricos? A China. Então, o que eu estou dizendo é que vai haver uma bolha das .com. A economia global está caindo, os preços do ouro estão subindo. Eu acredito que os BRICS vão criar algo como uma moeda BRICS lastreada em ouro. Sim, tem havido muita discussão interessante sobre como os BRICS vão desenvolver diferentes instrumentos contra o dólar, certo? Como tudo o que falamos, toda a retórica e o comportamento de Trump, as ações dos Estados Unidos e sua política externa os levaram ao ponto em que estamos agora, onde países como China e Rússia, os BRICS e aqueles que estão emergindo e crescendo, não querem ser obrigados a sempre fazer o que os Estados Unidos mandam. E estamos vendo isso, sabe? Como você disse, o mundo meio que se transformando diante dos nossos olhos. Instituições como o G, que reúne países como Japão, recentemente superado pela Índia, e a Alemanha, ainda estagnada, estão se tornando muito mais irrelevantes. Quero saber sua opinião sobre isso. Um comentário que Donald Trump fez criticando o G7 e, em vez disso, defendendo um novo núcleo de 5. Que na verdade seria apenas, você sabe, os Estados Unidos e China, Rússia, Índia e Japão, eliminando completamente a Alemanha e a União Europeia dessa conversa. Aqui, o que sai da boca de Donald Trump não significa nada. Como eles chamam, taco Trump, Donald Trump sempre é amarela. Ele fala uma coisa e faz outra. Então não significa nada. Mas, de novo, é China e Índia. Veja os números aqui. Os BRICS agora são responsáveis por porcentagem do produto interno bruto mundial, 40%. E, de novo, os Estados Unidos estão em declínio, então é só conversa com ele de novo. Ao analisar esses números, vemos que a dívida dos Estados Unidos aumenta cerca de 8 bilhões de dólares a cada 24 horas. Tudo bem. Não tem como. E, de novo, é a China e eles não vão se unir aos Estados Unidos na economia. Trump novamente fala uma coisa e faz outra. Comigo é sempre assim. Está pronto para a entrevista do New York Times? Cerca de 1 semana e meia atrás, o New York Times perguntou ao Trump se havia algum limite para seus poderes globais. Trump disse,
Sim. Tem uma coisa. Minha própria moralidade, minha própria mente. Só isso pode me deter. Não preciso de leis internacionais. Minha própria mente. E se você não souber tudo sobre o que fala, você sou eu? Não sabe quem sou? Eu sei quem você é. Eu almocei com o irmão dele, Roberto, lá em 17, Roberto Trump. Estou em Kingston, Nova York, que foi a primeira capital do estado antes de ser queimada pelos britânicos e o terceiro assentamento holandês. Do outro lado do rio tem um lugar chamado Wasaik, e o irmão dele tinha um restaurante lá. Ele continua me contando que quando o pai morreu, deixou para a família mais de $500 milhão em imóveis. Tudo bem, Trump não passa de um garotinho mimado pelo papai. Tenho a mesma idade que Trump. Cresci no Bronx, sou o dono do Monopoly de lá. Quem não é do Bronx não entende. A viagem é tranquila. Nasci logo após a guerra. Eles não conseguiam me controlar. Eu sou o mais novo de 5, aliás. Então, quando você é o mais novo, você é o mais selvagem de qualquer jeito. A ameaça que eu recebia está em um dos meus livros. O que Zitzi deu para Honey Boy Zitzi é o dialeto napolitano para Anti. Você pode acessar isso em trendsjournal.com. Tudo que escrevi é meu favorito, representa o que a América já foi. E minhas tias e tios. E como sou abençoado por vir de todos eles. Enfim, eu costumava ouvir, tipo, quando eu era adolescente, seu bastardinho, já tivemos o suficiente das suas merdas. Você acha que vou para uma escola militar? Eu gosto de garotas, carros, esportes, minha mãe, mulher italiana e comida boa. Vou vestir fantasia, levantar, dormir, obedecer, comer mal, vou me comportar e escrever sobre isso no livro. Trump era tão narcisista que mandaram ele para a escola militar em Cornwall, Nova York, cerca de meia hora ao sul de onde eu moro. No meio do nada, você é um adolescente. É assim que ele é narcisista para falar coisas assim. E o que ele disse em Davos? Eles perguntaram para ele. Ele disse, sabe, às vezes você precisa de um ditador e eu sou um ditador. Não estou inventando. Você está me perguntando o que ele fará. Você não sabe o que ele fará. E, aliás, esse cara, Jake Tapper, ou Crapper, o pequeno snapper da CNN, sabe o que ele disse quando Trump está fazendo o reunião de gabinete. E foi isso que Jake Tapper disse. Olha, ele tem 9 anos, quero dizer, não é anormal para uma criança de 9 anos estar dormindo. Entendi, eu tenho 79 anos. Certo, entendi. Não, eu sou o pequeno Jay Crapper. Eu sou da CNN, a Cartoon News Network. Você engole minhas besteiras, essa é a mídia de hoje, então estamos fazendo essa entrevista. E de repente eu vou. Você diz, bem, olha, bastante. Ter 79 anos faz com que não seja estranho uma criança de 9 anos sentir sono. Voltamos já. Tudo bem. E como você, honestamente, é um bom ponto. Tipo, a gente não vai saber o que o Trump vai fazer amanhã, na próxima semana, na próxima hora. Na próxima vez que ele voltar do banheiro ou pedir uma Coca Diet pelo botão de Coca Diet dele na Casa Branca, sabe o que quero dizer? Tipo, a gente não vai conseguir prever, mas ao mesmo tempo. Mas a gente consegue perceber como essa natureza caótica dele está realmente afetando. Não só internamente, com muitos dos protestos, com o ICE e tudo desse tipo, mas também com esses protestos da geração Z que estamos vendo, sabe, ao redor do mundo, como em lugares como Madagascar e Nepal, que tiveram seus órgãos políticos completamente, tipo, derrubados. Você espera ver muita dessa agitação em 26, ainda mais do que vimos no ano passado, É uma das suas principais tendências para 26. Revolução da geração Z. Sim, de novo, eu sou nova-iorquino, certo? Conheço Nova York e minha irmã, que descanse em paz.
abriu o segundo clube go-go topless da cidade, o Grace's Lucky Lounge. Fui barman lá em 68, mas conheço Nova York. Quem eles elegeram? Zoran Mamdani, quem? Nunca ouvi falar. Uma criança de 4 anos. Se torna o prefeito da maior cidade da América. Como assim, geração Z? Madagascar, Nepal, Sérvia, esta semana derrubaram o governo da Bulgária, Tanzânia, Marrocos, Madagascar. Todos eles foram às ruas, não têm futuro, estão quebrados. Quando eu era jovem, havia mercearias, lojas de ferragens, roupas, sapatarias, farmácias e peixarias. Agora as grandes redes dominam tudo. Existiu um cara chamado Mussolini. A fusão do poder estatal com o poder corporativo é fascismo, segundo a definição dele. E é isso que temos. Voltando à geração Z, eles não têm nada aqui. Vamos voltar ao Trump de novo, falando sobre a revolução da geração Z. Alguém? Procurem no Google o discurso do Estado da União do Trump, de 2019 ou 2020. Ele afirmou que este é o verdadeiro presidente da Venezuela, não aquele palhaço Juan Guaidó. O Congresso se levantou e aplaudiu. Você sabe como Trump chamou Maduro naquela época de ditador socialista? E como Mamdani se chama um socialista democrático? Entendeu? A geração Z está sem futuro, quebrada e ferrada. Você olha para os números de estudantes universitários que não conseguem emprego e agora estão dizendo para todo mundo, entre nas profissões técnicas, entre nas profissões técnicas. Ótimo. Invista em profissões técnicas como encanador ou eletricista. Eles não conseguem emprego. A revolução da geração Z virá. Como você disse, isso não ocorre só aqui. Você sabe o que acontece nos Estados Unidos. É um reflexo do que ocorre no mundo. As pessoas, você sabe, as dívidas estão atingindo limites cada vez maiores. As pessoas não conseguem pagar pela moradia, não conseguem pagar pela comida, não conseguem pagar, você sabe, pela gasolina do carro ou, você sabe, qualquer coisa. E tudo isso vai acabar desencadeando uma revolta aberta, na aberta mesmo, e uma necessidade de mudança. Tipo, e você sabe, todos esses protestos e tudo isso realmente só continua aumentando a pressão sobre qualquer voz que vá, de fato, ser o líder da mudança aqui e o único, você sabe. E pessoas como você e também nós que podemos transmitir isso para o público americano para mostrar que existem vozes alternativas que vocês podem ouvir, sabe? Elas existem. O BRICS busca ser uma voz maior para o sul global e também para países fora desse grupo. Ter simplesmente pessoas tratando as outras com respeito. E sabe que as políticas governamentais e as ações diplomáticas reflitam isso. Como você disse, todo esse caos visa prejudicar o desenvolvimento desses países para que possam pegar seus recursos e extrair essa riqueza. Você acha que este é o ano em que o BRICS pode rachar sob essa pressão, porque estamos vendo isso em todo o mundo agora? Não, o BRICS vai se unir de novo. Quanto pior ficar, mais eles se aproximam, já estão cansados dos Estados Unidos. Veja só, estou tentando achar aqui um cara chamado Smedley Butler. Ele escreveu o livro A Guerra é um Negócio. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Ah, esse é o Trump, sabia? O Bronx costumava dizer que mentira tem som próprio quando ele estava concorrendo à presidência, mentindo para chegar ao cargo em setembro de 24. Queremos ter paz na terra durante todo outubro de 24. Eu não vou começar uma guerra, eu vou acabar com as guerras, disse ele há um ano. Estou agindo rápido para acabar com guerras, resolver conflitos e restaurar a paz. Quero paz, tudo bem. Então você me pergunta, o que ele vai fazer? E novamente eu estou te dizendo, o mundo já teve o suficiente disso.
E, aliás, você sabe, antes, quando começamos, você me perguntou sobre IA, você estava falando sobre isso. E que diabos era aquela coisa? De qualquer forma, quando fazemos as principais tendências anuais, lá vamos nós. Esta é a que eu queria sobre os BRICS, o Trump, a guerra e todo o resto. Mas, de qualquer forma, a revista saiu com as principais tendências em 6 de janeiro. Pesquisamos no Google as principais tendências para 2026. Essas são as tendências que a IA prevê para 2026, indicando mudanças em relação a 2025, de luxo silencioso para luxo chamativo, com cores vibrantes, enfeites exagerados, franjas e laços. Certo, então quando eu disse que ninguém prevê tendências como a IA, que tal enfiar isso onde você já sabe? Agora, falando sobre o mundo, a América, onde estava e onde está. O livro chama-se Guerra é um Negócio. Foi escrito por Smedley Butler, o fuzileiro naval mais condecorado da história dos Estados Unidos naquela época. Isso foi nos anos 30. Durante 33 anos e 4 meses de serviço militar ativo, fui principalmente um capanga de alto nível. Você está pronto para os grandes negócios de novo? Fascismo, a fusão do poder estatal com o poder corporativo de qualquer forma para os grandes negócios de Wall Street. E os banqueiros, ou banqueiros como eu costumo chamar, eu era um bandido, um gangster do capitalismo. Eu ajudei a tornar o México, e especialmente Tampico, seguro para os interesses petrolíferos americanos. Em 1914, eu ajudei a tornar o Haiti e Cuba um lugar decente para os rapazes do National City Bank coletarem receitas. Eu ajudei a saquear meia dúzia de repúblicas da América Central em benefício de Wall Street. Eu ajudei a purificar a Nicarágua para a Casa Bancária Internacional dos Irmãos Brown. Eu trouxe luz à República Dominicana. Para os interesses do açúcar americano, ajudei a preparar Honduras para as empresas americanas de frutas. Ajudei a garantir que a Standard Oil seguisse seu caminho sem ser molestada na China em 1927. Olhando para trás, talvez eu tivesse dado algumas dicas para Al Capone. Ele só conseguiu operar em 3 distritos. Eu atuei em 3 continentes. Isso é só parte da história, nada mudou. Petróleo, Venezuela, Nicarágua, Iraque, Líbia, Síria, agora Irã. Você entendeu? Parece que você gosta e essa pressão não vai parar entre os pontos de tensão que vemos no mundo atualmente. Parece que realmente estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. E os únicos que realmente podem parar isso agora são os países que estão realmente nos BRICS. Vemos os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN avançando a todo vapor em direção à Terceira Guerra Mundial, quando ninguém quer fazer parte disso. E você concorda? Muitas dificuldades financeiras vêm dessa busca por petróleo e, como disse, dessa ânsia. Essa vontade de guerra será só pelos recursos deles. Desculpe, Acho engraçado esse papo de estamos fazendo isso para levar democracia a você. Nos Estados Unidos aprovaram que a imigração pode entrar em qualquer casa sem mandado. Total violação da Declaração dos Direitos na Constituição. Eles vão fazer o que quiserem. Esses são tempos sérios. Nunca me preocupei tanto. Você mencionou a Terceira Guerra Mundial, uma das principais tendências para 2026. Vai ocorrer um evento de bandeira falsa que provocará isso novamente. Eu digo que você pode pesquisar no Google, Franklin Roosevelt confisca ativos japoneses.
Alguém ouvindo? Procure no Google. Em 6 de julho de 1941, o presidente Franklin Roosevelt, segundo a história de hoje e a grande mídia, apreende todos os ativos japoneses no EUA. Sabe por quê? Em retaliação à ocupação japonesa da Indochina francesa. Com quem diabos você está falando? O que diabos os franceses estão fazendo no Laos, no Camboja e no Vietnã? Ei, do que você está falando? Somos cerca de 20 países africanos, estamos na Argélia, no Marrocos, cometendo crimes e poluindo, certo? Ei, somos franceses da Indochina, tudo certo. A Grã-Bretanha e as Índias Orientais holandesas seguiram o exemplo. Holandeses, Índias Orientais. O que os holandeses fazem na Indonésia? Você os chama mesmo de holandeses? Calha a boca, somos assassinos e ladrões, os britânicos. O sol nunca se põe no Império Britânico. Roubamos o mundo inteiro. Você está pronto para o resultado? O Japão perdeu 3/4 do comércio exterior e 88% do petróleo importado. Eles perderam 3/4 do seu comércio exterior e 88% do seu petróleo importado. E vocês roubaram o dinheiro deles. Dinheiro. Ah, e por sinal, eles importam 100% do petróleo deles. Eu não consigo entender por que eles bombardearam Pearl Harbor. Isso foi em julho, agosto, setembro, novembro, dezembro, eles bombardearam Pearl Harbor. Eu não consigo entender. Quando tudo falha, eles te mandam para a guerra. Isso foi na Grande Depressão. Ei, o que houve com a bolha das .com sobre a qual escrevemos? A Nasdaq caiu 11%. Isso mesmo, 80% a Nasdaq caiu. A América está em recessão. Eles não aguentaram. O pequeno George Bush 11 acontece. Vamos capturar Osama Bin Laden vivo. 90% das pessoas engolem aquela porcaria tirada da boca daquele garotinho, boca, 90%. A guerra do Afeganistão, a mais longa dos E8, custa trilhões de dólares e mata centenas de milhares. Engolindo a porcaria de um garotinho, um par de cojones do tamanho de naftalina, se é que tem algum. Um evento de falsa bandeira vai tornar a Terceira Guerra Mundial oficial. Este é mais um exemplo. Sou contra, sou ateu político e já estive do outro lado. Não suporto vocês, um sindicato do crime. Me posicionei contra o genocídio. Joe e os palhacinhos, como Anthony Blinken, nunca me disseram: como você ousa dizer isso? Como você ousa odiar o Biden? Mas você deveria ver todos os e-mails que eu recebo porque sou contra o que o Trump está fazendo. Como você ousa dizer isso? Você não pode se manifestar contra o Trump. Estou te dizendo, nunca vi nada assim na minha vida e cresci durante a Guerra do Vietnã. Também recebi convocações para o serviço militar e quero deixar isso muito claro. Quando eu era jovem, acreditava na besteira de que, se não parássemos os comunistas no Vietnã, os dominós continuariam caindo. E antes que percebêssemos, eles chegariam às praias da Califórnia. Eu acreditava nisso e fui convocado para o serviço militar porque não queria levar um tiro na cabeça. Só para reforçar, quando criança não percebe que está crescendo. Mas veja, ensinaram a gente a odiar os comunistas. Além da China, que é comunista, nosso segundo maior importador de móveis, roupas, sapatos, etc., é o Vietnã, e eles ainda são comunistas. Cala a boca, fazemos negócios com eles e ganhamos muito dinheiro, que hipocrisia. Essa hipocrisia Precisamos desafiar e acabar com essa hipocrisia. Não só você sabe, não só do Trump e não só você sabe, da OTAN europeia, mas qualquer um que vá tratar, você sabe, tratar o mundo como seu parquinho. Basicamente é ignorar totalmente o direito de soberania ou respeito de qualquer um. Quero muito concluir essa entrevista. Acho que o mais importante sobre a revolução da geração Z é como o ouro mudará em 26 e a inteligência artificial. Devemos todos ficar atentos a isso. Agradeço novamente ao Gerald Salente por participar hoje. Por favor, acessem a revista Trends Journal e também deem uma olhada nos livros dele,
Trend Tracking e Trends 2000s. Ótimas leituras. Super recomendo, confiram lá. Temos um banner que você pode usar para um código de desconto. Acho que é 20% de desconto. Aproveite e confira a Trends Journal. Ótima leitura, sabe? Super, comparado ao que você encontra no Wall Street Journal e no New York Times, é completamente diferente. Não tenho palavras para recomendar o suficiente. Obrigado, Gerald Salente, por estar aqui hoje. Espero que volte em breve para compartilhar os destaques que veremos em 2026. Obrigado por me receberem. Quando inserem o código, o valor é cerca de $2,50 por semana. A revista tem 100 páginas com ciência, tecnologia, IA, geopolítica e economia. É uma revista que você lê o que quiser. Você pode imprimir como PDF, ouvir também. E eu quero agradecer por tudo que você está fazendo. Sabe, as pessoas dizem, estou bravo, estou bravo. E havia um cara chamado São Tomás de Aquino. Ele disse, se você não fica bravo quando é moralmente correto, você é imoral. E acredito que é correto ficar bravo. Lancei o Occupy Peace, um grande movimento pela paz, há mais de uma década. Investi meu dinheiro, coração e alma. Realizei um grande comício aqui. Todo ano trago um nome. Já trouxe Juiz Napolitano, Scott Ritter, Joe Laurier, Dennis Kucinich, Roger Waters ao vivo. Não são só palavras. Então, de novo, e todo mundo, era a época de Natal. Por que ninguém falou sobre o Príncipe da Paz? Me considero um guerreiro pelo Príncipe da Paz, não de forma religiosa. Obrigado por tudo e por me receber, agradeço.